dia, meu amigo e minha amiga. Que bom estar com você novamente no Devocional de Fé. Todos os dias meditamos juntos nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, e aprendemos mais daquilo que Deus está falando aos nossos corações. É muito bom poder estar com você a cada manhã, compartilhando a Palavra de Deus. Eu sou o pastor Dionísio Ratzenberger e é uma alegria mesmo estar com você. Você pode nos acompanhar no grupo do Devocional, se você ainda não está, também no Deezer, Amazon Music, Spotify, tantas plataformas onde estamos. Basta procurar lá Devocional de Fé e nos seguir. Você vai receber todos os dias, todas as manhãs, um novo áudio, uma nova mensagem, uma nova reflexão. Queridos, estamos meditando na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, capítulo 4, versículo 6 em diante, vamos ler hoje. Versículos 6, 7 e 8. É um trecho muito forte do testemunho do apóstolo Paulo. Ele diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Gente, o apóstolo ele está deixando bem claro que ele sabia que ia morrer. Quando ele fala que está sendo oferecido por libação, a libação era uma oferta de sacrifício de um animal que era morto num altar, em sacrifício pelos pecados. E ele estava dizendo que de alguma forma ele seria sacrificado. Ele iria morrer. Veja, o animal oferecido, ele era inocente. O animal não tinha pecados. Assim eram todos os cordeiros oferecidos. Eles não tinham culpa nenhuma. E eles estavam ali representando o próprio Cristo, representando o sacrifício que um dia seria feito pelo próprio Deus, morrendo em nosso lugar numa cruz. Assim foi durante todo o Velho Testamento. Deus instituiu o sacrifício dos animais como uma forma figurada de apontar o sacrifício que um dia o próprio Cristo faria por nós. Por isso, quando Jesus morreu na cruz, mais nenhum sacrifício foi necessário a partir de então. Nenhum animal mais precisou morrer pelos nossos pecados, porque o próprio Deus fez isso. Mas Paulo estava usando aqui esta figura de linguagem, falando desse sacrifício, que ele seria sacrificado. Ele sabia que ele iria morrer. E a história nos diz que Nero, o imperador do Império Romano, mandou matar o apóstolo. E ele foi morto decapitado. Um soldado cortou a sua cabeça com uma espada. E por que ele passou por isso? Porque ele não negou a sua fé. Bastava ele dizer que negava a Cristo e ele iria para casa. Esta era uma regra dos romanos. Qualquer pessoa que negasse a Jesus Cristo como seu Senhor estaria livre. Mas Paulo não fez isso. Pelo contrário, ele estava se deparando com a morte com tranquilidade. Ele diz: estou sendo oferecido em libação, o tempo da minha partida chegou. Ele não lida com a morte como o fim, mas como uma partida. Como alguém que parte para uma viagem. Estou saindo daqui, estou indo para ali. Ele estava muito tranquilo, porque ele sabia para onde ele ia. Ele sabia para onde ele estava indo. Há uma outra passagem que ele disse que ele não sabe o que é melhor para ele, se era ficar vivo e servir aos irmãos, ou se era morrer e estar com Cristo. E ele disse que para ele, particularmente, morrer e estar com Cristo era melhor, mas ficar vivo era mais útil. Paulo tinha uma noção clara da eternidade, e isso fazia com que ele fosse um homem cheio de coragem. Coragem para deixar sonhos pequenos, discussões inúteis de lado, coragem para viver de um modo intenso o Evangelho de Jesus. Ele tinha certeza de que Deus estava com ele e que, se o Senhor quisesse, o livraria da boca do leão, o livraria do fogo da fornalha,
Se Deus quisesse, enquanto Deus quisesse, ninguém poderia lhe fazer mal algum, e assim foi por muitas décadas. Paulo foi preso e foi solto, foi preso e foi solto. Paulo foi perseguido, foi humilhado. Deus abria a porta da cadeia para Paulo, porque tinha um propósito. Mas chegou um dia que Deus revelou ao próprio Paulo que ele iria partir, ele iria descansar, que a sua jornada nessa terra estava chegando ao fim e que ele seria sacrificado. Então, olha o que ele diz agora no final dessa jornada com muito orgulho. E aqui, gente, é um orgulho que não é um orgulho negativo, é um orgulho bom. É o orgulho de quem, de fato, completou a jornada, de quem fez o que é certo. Olha o que ele diz: combati o bom combate. Completei a carreira. Aqui carreira quer dizer corrida, quer dizer estrada. Guardei a fé. Olha só, ele usa 3 figuras. Ele usa a figura de uma guerra, de um combate. Ele diz: eu combati o bom combate. Eu lutei. Eu me esforcei. Ele está falando de algo que tem a ver com o esforço humano. Eu fiz a minha parte. Eu lutei a luta que era minha nesta terra pelo Evangelho. Depois ele usa a figura de uma corrida. Completei a carreira. A carreira era uma estrada que era usada para os corredores correrem. E completar significava, eu comecei no início, mas eu cheguei até o fim. Eu completei tudo que Deus queria que eu fizesse. E depois ele diz: guardei a fé. Tem pessoas que fazem muito no reino de Deus. Tem pessoas que fazem bastante. Você olha elas correndo, mas elas não guardam a fé. De que adianta ganharmos o mundo todo e perdermos a nossa própria alma? De que adianta fazermos por todo mundo e esquecermos daquilo que é o mais importante, que é a nossa comunhão com Deus? Então, quando ele diz guardei a fé, ele está dizendo: olha, eu passei por toda essa jornada, mas a fé continua viva. É como se fosse, sabe aquelas corridas de bastão? Não adianta correr, você tem que segurar o bastão e passar para a próxima geração. Ele guardou o bastão da fé. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos, na época de setembro, a comemoração da Semana Farroupilha, da Revolução Farroupilha, que foi um acontecimento, um movimento que aconteceu ali no início do século XIX. E os gaúchos comemoram essa data em que os gaúchos lutaram contra o Império Brasileiro, tentando uma emancipação, tentando uma república, e foi uma guerra que não deu certo. Os gaúchos perderam essa guerra, mas até hoje se comemora. E eu acho interessante o seguinte: o símbolo desta comemoração é uma chama. Essa chama é um fogo, que ele é levado de cidade em cidade e ele passa para outro, E eles levam de cavalo, eles levam a pé, mas principalmente a cavalo. E a missão daquela pessoa que está levando a chama é manter a chama acesa, porque essa chama precisa chegar na outra cidade. Eles acendem ela num lugar e ela vai se espalhando para o estado todo. Eu entendo que guardar a fé de Paulo é como guardar essa chama, a chama crioula, que ela é chamada aqui no Rio Grande do Sul. Durante toda essa semana, essa festividade, a chama vai sendo passada de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, e a missão daquele homem que está carregando ela é manter ela acesa. Mas ele não tem que manter ela acesa parado num lugar, ele tem que andar, tem que levar ela até outros. E essa chama representa algo que está sendo transmitido para a próxima geração. E aqui também a fé é algo que precisa ser transmitido para a próxima geração, precisa ser levado adiante. E eu me lembro que eu vi uma tropa atravessando aqui a cidade, cavalarianos, com seus cavalos e tudo, carregando essa chama num dia de chuva. E eu vi o zelo, o cuidado com o qual eles carregavam a chama. Tinha até uma peça de metal que cobria para não pegar a chuva, e um cuidado todo para levar a chama acesa até o próximo lugar. Sabe que quando Deus nos encontrar, Ele encontra a nossa lamparina acesa, a nossa chama acesa. Quando o Senhor dizer: acabou a tua jornada, agora faça a travessia, vem para cá, vem para o meu lado, que possamos chegar lá com a chama da fé acesa em nossos corações. Possamos nos encontrar com Deus, com o fogo da sua presença queimando ainda em nós.
E dele diz assim: desde agora me está guardada a coroa da justiça. Aleluia! Há uma coroa, há um prêmio separado para nós que guardamos a fé. Que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Olha só, não basta amar a Deus, você tem que desejar que Ele venha. Aleluia, Jesus vai voltar, é uma promessa maravilhosa, assim como Ele prometeu que Ele ia vir, e Ele veio, e Ele nasceu do ventre de Maria, viveu sem pecado e morreu por nós, e ressuscitou, subiu aos céus. Assim também Ele promete que vai voltar para trazer o seu reino de glória sobre a terra, e já amamos desde agora o dia da sua vinda. Há uma coroa preparada para aqueles que amam a Deus. Quando chegarmos na presença dele, estaremos com ele eternamente. Amém? Amém? Que você e eu possamos ser como Paulo, guardarmos a fé, completarmos a carreira, combater o bom combate. Querido Deus e Pai, nos dá esta fé, esta perseverança, este calor espiritual, este fogo do Teu Espírito que o apóstolo Paulo tinha. Dá-nos, Senhor, a mesma fé, a mesma confiança. Dá-nos, Senhor, a mesma perseverança. Queremos completar a nossa jornada, queremos correr a nossa carreira, queremos fazer tudo que o Senhor sonhou para nós. Não queremos, Pai, guardar nenhum talento, não queremos enterrar nenhum chamado, não queremos deixar a chama se apagar ou ter pouco azeite na botija. Queremos chegar, Senhor, no final da nossa jornada nesta terra, prontos para a travessia, prontos para a partida, aonde chegaremos finalmente no destino maravilhoso, o reino eterno que o Senhor preparou para nós. Nós amamos o dia da Tua vinda, nós Te amamos, Senhor, nós Te adoramos, Senhor, e obrigado porque tudo que vivemos aqui nessa terra, por mais maravilhoso que seja, não se compara com o que está por vir. Obrigado pelo que está por vir. Obrigado pela Tua presença, obrigado, Pai, pelo Teu amor. Nós Te amamos e nós queremos mais de Ti. Fala conosco nesses dias mais ainda, que este ano seja cheio da Tua presença, que as nossas vidas reflitam a Tua glória. É isso que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que Deus abençoe você. Compartilhe o devocional, envie para os seus amigos. Amanhã estamos juntos aqui.